Agora, nós vamos para a próxima conta, que é a conta que está aí do lado. É uma continha menor. Quando eu digo que o número 18, eu vou dividir por 2, usando o algoritmo americano. Karine, como é que você fez aí? Vamos supor que eu tenho R$18 para dividir entre mim e Caio. E aí eu falo assim, 18 dividido por 2, será que dá quanto, Caio? Aí eu chego e falo assim, ai, Caio, eu acho que só dá R$3 para cada. Aí o Caio chega e fala assim, tá bom, bota aí o 3. Toma aqui R$3 e eu fico com 3. Marca aí o 3. Aí o Caio chega e fala assim, Karine, sabia que para fazer o algoritmo americano você tem que multiplicar agora a resposta pelo divisor? O divisor é o número 2. Aí o Caio vai agora lá pro chat e vai fazer para mim. 2 vezes de 3 dá quanto, Caio? Bota lá no chat. 2 vezes de 3, porque você sempre no algoritmo americano dá 6. Aí o Caio vai lá e marca o 6. Circula o 6 agora. Você pega agora a resposta e diminui do total. Se eu tinha R$18 e até agora eu achei que chutando aqui, só gastei 6, só dei 3 para cada, eu vejo quanto sobra. Aí o Caio vai lá e faz. 18 que tira 6 dá quanto? Dá 12. Aí o Caio vai dizer assim, Karine, ainda tem R$12 para dividir. R$12 você acha que dá quanto para cada? Aí eu vou dizer assim, ai, Caio, eu acho que só dá 4 para cada. Aí o Caio vai lá e diz, tá bom, se você tá dizendo, tome aqui R$4 e me dê 4. Aí eu vou dizer assim, ah, Caio, bora ver ainda se ainda tá faltando. Aí o Caio fala, sim, multiplique aí 2 vezes de 4 para ver quanto foi que a gente tirou de lá do nosso banco de dinheiro. Aí deu 8. Aí eu vou dizer, vá lá e diminua. A gente tinha R$12, tirou 8, ficou quanto? Aí o Caio vai lá e vai me dizer, 12 que tira 8, quanto é que dá no chat, Caio? 12 que tira 8, 4. Aí eu vou dizer, e agora sobrou R$4 para 2 pessoas. Ai, dessa vez eu vou chutar logo de vez. Cansei desse negócio de ficar chutando devagar. Esse algoritmo por estimativa, gente, às vezes fica um pouquinho chato, tá bom? Quando é uma continha facinho como essa. Quando é uma conta difícil, que você não quer fazer aquele algoritmo tradicional, você quer fazer usando suas estratégias, é legal, mas assim, é meio chatinho. Então, 2 para cada, 2 vezes 2, bota lá no chat, Caio, 2 vezes 2, 4. Eu tinha R$4, dei R$4, 2 para cada, não sobrou nada, acabou a conta. Próximo slide. Pronto. A terceira maneira de fazer é o algoritmo expandido. O algoritmo expandido, como eu falei para vocês no início, é aquele algoritmo onde você decompõe o número antes de resolver. Você vai lá e vai fazer assim. R$693 para dividir para 3 pessoas. Karine, no algoritmo expandido, a gente fica muito legal de fazer se você trabalhar como se fosse dinheiro. Porque não existe uma nota de R$693. Existe? Alguém me fala aí no chat se existe uma nota de R$696. Não existe. Então, o algoritmo expandido, ou chamado também algoritmo pela decomposição, nada mais é que a expressão da realidade do que a gente faz quando a gente divide dinheiro entre pessoas. Porque R$600 não é o número 693 desse jeito. É 6 notas de 100, ou seja, 600, 9 notas de 10, ou seja, 90, mais 3 moedas de R$1. Então, quando você faz desse jeito, aí você faz por partes. Vamos lá. Caio, circula aí os 600. Pronto. Como não existe notas de 200, a gente vai fazer o quê? 6 notas, 6 papéis de R$100 dá 600. Para dividir para 3 pessoas, cada uma ganha o quê? 2 notas.
Marca aí só o 2. Cada pessoa vai ganhar 2 notas de 100, tá bom? Mas 2 notas de 100 a gente representa como 2 notas de 100 dá 200. Aí o Caio vai marcar todo agora, que dá R$ 200 para cada, tá bom? Karine, isso é muito interessante, eu gostei disso, porque essa maneira de fazer te ajuda a compreender o porquê que existe aquilo que as professoras marcam de um por vez. Se fosse na conta tradicional, marca lá em cima, Caio, no número 693, marca lá só o 6, para explicar como é que faz isso se fosse da maneira tradicional. Só o 6. Se fosse da maneira tradicional, a Pro ia fazer assim. Gente, 6 dividido por 3 dá quanto? 2, Pro. E se fosse eu, Karine Santiago, explicando da maneira tradicional, eu ia dizer o quê? Gente, 6 centenas dividida para 3 pessoas dá quantas centenas para cada? 2 centenas, Pro. Então, 2 centenas, nesse contexto da decomposição e neste contexto do algoritmo expandido, significa, na verdade, R$ 200. Então, eu não vou trabalhar com o 2 puro, eu vou trabalhar com um número real, que é o número que é R$ 200. Então, esta é a maneira de fazer que vai te ajudar a entender o outro algoritmo lá, tá bom? Mas quando a Pro falar do 6, você já sabe que o 6, na verdade, não é 6. O 6, na verdade, é 600, tá bom? Só que ele tá tudo junto, tá comprimido, tá bom? Porque se você decompor, ele fica grande. Se você comprimir, existe uma diferença entre essas duas palavras, viu, gente? Mas eu quero dizer que eu tô falando de compressão. Pronto, entenderam? Aí agora o Caio vai para o 90. Gente, eu tenho R$ 90 para dividir entre 3 pessoas. Isso dá o quê, Karine? Isso dá R$ 30 para cada, que fácil. Mas se fosse na conta tradicional, o Caio ia lá, ia marcar o número 9 e ia dizer assim, Karen, R$ 9 para dividir para 3 pessoas, dá quanto para cada? Aí, o 9 não, 9, o número 9 puro. Dividido para 3 dá quanto? Dá 3. 9 dividido para 3 dá 3. Mas o 9 nesta posição, aí, né, de trás para frente, o 9 nesta posição, está ocupando o lugar de dezena. Se fosse a Pro Karine dando aula do algoritmo euclidiano tradicional, Karine ia dizer o quê? Gente, 9 dezenas dividido para 3 pessoas dá quantas dezenas para cada? Dá 3, Karine. Mas você está trabalhando com o algoritmo expandido. Você está trabalhando com a conta real, com o número real. Ou seja, vai dar o quê? 30. Aí o Caio vai marcar o número 30 todinho. Verdade, Douglas. Obrigada, a aula é show. Gente, meu TCC, modéstia à parte, tá a coisa mais linda. Eu achei ele muito interessante, porque explicar a conta de divisão de uma maneira diferente é muito massa. Vamos lá. Cara, e aí agora tem 3. Eu tenho R$ 3 para dividir para 3 pessoas. Dá quantos reais para cada? Dá R$ 1 para cada. Aí o Caio vai lá, marca e marca R$ 1 da resposta. Tá bom? Kari, no algoritmo da decomposição, ou no algoritmo expandido, como você chama, como é que a gente calcula a resposta final? Você calcula fazendo a soma das partes. R$ 200 mais R$ 30 mais 1 dá quanto? 231. É o resultado final da sua conta de divisão usando o algoritmo expandido, tá bom? Gente, a outra questão é a de baixo. Vamos fazer da mesma forma? Vamos lá. Caio, você tem R$ 40 para dividir entre 2 pessoas. 40 não. Você tem R$ 400 para dividir para 2 pessoas. Quantos reais vai ficar para cada? Vai ficar R$ 200. Isso é fácil, né, Karen? Dá 200. Aí agora vem o R$ 20. Quanto é que dá para cada? Dá 10 para mim e 10 para o Caio. R$ 10. E eu tenho mais R$ 8. Quanto é que dá para cada? Dá R$ 4. Então, assim, gente, a partir de hoje, vocês vão falar para os professores de matemática de vocês, da escola de vocês, que vocês não precisam ficar respondendo as contas de divisão da escola apenas de uma maneira, apenas usando o algoritmo tradicional.
porque existem diferentes maneiras. E vai dizer também para o professor da escola de vocês que, a depender do problema e da situação, você vai responder usando a estratégia mais adequada. Se falar de dinheiro, Karen, a estratégia adequada é o algoritmo expandido, tá bom? A maneira adequada de fazer, usando a decomposição, é o algoritmo, usando dinheiro, é o algoritmo expandido. Falou de capacidade, falou de copos enchendo garrafas, falando de balde enchendo tanque, falando de torneira enchendo tanque, você vai usar a composição. Falando de objetos sendo distribuído para pessoas, é a cotação. Então, vai ter várias maneiras de fazer, e você vai fazer de acordo com o contexto, tá bom? Pode passar. Gente, outra maneira de fazer usando o algoritmo expandido é a seguinte maneira. Vamos lá. A terceira série de uma escola tem 42 alunos. Para fazer um trabalho, a professora organizou grupos, colocando 3 alunos em cada grupo. Pronto, gente. Falou em formação de grupos, a gente vai trabalhar usando esta maneira aí. A professora formou quantos grupos, Karen? Primeiro passo, existem só 2 noções relacionadas à divisão: distribuição e cotação. Primeiro passo, identifica o tipo. Quem sabe me dizer aí? Aí é distribuição ou aí é cotação? Marca aí, Caio. A palavra-chave é 3 alunos em cada grupo. Gente, lembra que eu falei que quando define a parte do todo é cotação? Então, eu defini que a parte do todo é cotação. Karen, o que é que você quer explicar nesse problema de agora? Se eu fosse a pessoa que iria responder essa atividade, eu iria fazer usando subtrações sucessivas, que é mais fácil. Eu ia pegar 42 alunos e ia fazer assim: 42 alunos, tiro 3, formei um grupo. Ficou quanto? 39. 39 que tiro 3, ficou quanto? 36. 36 que tiro mais 3 para outro grupo. Então, quando eu percebo que é cotação, eu gosto de fazer usando subtração sucessiva. Karen, mas essas coisas que você está mostrando aqui é fruto da sua pesquisa. E seus alunos erraram em alguns momentos de maneira construtiva para construírem o conceito da divisão. O que foi que teus alunos fizeram, Karen? Teus alunos fizeram assim. Gente, meus alunos fizeram assim. Na verdade, eu não sei se eles erraram ou não. Eu quero ver se vocês me ajudam aí. Gente, meus alunos fizeram assim. Um falou que ia fazer primeiro 10 grupos. Aí, fez 10 grupos de 3. Gastou logo 30 alunos, ok? Vê aí, Caio. Ele fez aí, ó, usando a decomposição e a estimativa junto, na verdade. Na verdade, ele pegou 40. Pega aí. Ele pegou 40 alunos, primeiro, separou. E fez assim. Desses 40, ele fez logo 10 grupos. Aí, 10 vezes 3 dá 30. 10 vezes 3 dá 30. Tá bom? Aí, ele fez assim. 10 vezes 3, 30. Aí, sobrou 10 alunos. Pega esses 10 alunos aí. E tinha que distribuir esses 10 alunos. Mas 10 não é um número múltiplo de 3. Então, não dava para distribuir. O que foi que ele fez? Foi lá em cima, pegou aqueles 2 alunos que ele tinha deixado fora da conta e somou aqui embaixo com os outros 10 que sobrou. Então, ele chegou e somou, que deu 12 alunos. Aí, como 12 é um número múltiplo de 3, ele fez, com esses 12 alunos que sobrou, eu vou lá e faço mais 4 grupos, porque 4 vezes 3 dá 12. Então, eu fiz assim
e deu 14. Gente, me perdoem, meu aluno não errou. Eu achei que meu aluno tinha errado. Meu aluno usou certinho o algoritmo expandido para resolver essa conta. Primeiro, ele expandiu, ele decompôs o número, ele fez 40 mais 2. Aí ele resolveu primeiro 40. O que sobrou, ele somou com 2. Então, essa foi uma maneira excelente que meu aluno lá, que participou da oficina de divisão comigo, fez. E eu amei essa maneira. Vocês também gostaram? Próximo slide. Fala para mim nos comentários se você está achando essa maneira legal. Gente, existe o algoritmo da divisão euclidiano longo, que é aquele algoritmo que geralmente a gente estuda na escola, tá bom? Gente, o algoritmo euclidiano longo é o que a gente geralmente estuda na escola, mas ele é tranquilo de fazer também e é tranquilo de aprender ele, tá bom? Então vamos lá. Primeiro momento, gente, toda vez que for fazer conta de divisão, você tem que dividir entre centena, dezena, unidade ou unidade de milhar. Este é o primeiro passo, tá bom? Então, aí você tem o número 600. 600 significa o quê, Kari? Significa 6 notas de 100. Por isso que você tem o número 6 aí, que significa 6 centenas. Ou seja, 6 notas de 100. Kari, você vai dividir R$600 entre 12 pessoas. Pronto. Gente, qual é a noção que eu estou usando aí? Se eu vou dividir R$600 entre 12 pessoas, é cotação ou distribuição? Bota aí nos comentários, Caio. Distribuição, porque você vai distribuir entre pessoas. Quando fala em pessoas, você está falando... Quando você fala em pessoas no denominador, você está falando de distribuição. Se você fala de uma parte, como eu falei, 200 ml, 6 canetas, você está falando de cotação. Mas falou de pessoa, é distribuição, tá bom? Aí eu chego e falo o seguinte. Vamos lá. Por onde é que eu começo? Karine, eu acho super difícil quando o número que está no divisor, no caso aí o 12, é um número maior que 9. É um número de dois algarismos. O número 12 faz com que eu fique bugada. Eu não sei por onde é que eu começo. Gente, a maneira mais fácil de resolver conta de divisão, usando onde no divisor tem números grandes, apaga tudo aí, Caio, e deixa só marcado só o 12 nesse momento. Pronto. A melhor maneira, gente, quando tem um número grande no divisor, o 12 aí é o divisor. A melhor maneira é você fazer as contas de vezes para usar a estimativa fora ou usar uma tabuada de 12 para você saber, tá bom? Se você fizer aí fora, 5 vezes de 12 dá quanto? 60. E 0 vezes de 12 dá 0. E 50 vezes de 12 dá 600, mas aí não tem essa informação. E se fosse 4 vezes de 12 dá quanto? Não sei. Então, assim, existe uma tabuada que você pode fazer na hora da conta de divisão, pegando o divisor. Marca aí o 12, Caio, que está aí na tabuada, em todas as contas. O 12 vezes 5 e o 12 vezes 0. Pronto. Pegou a conta de divisão, viu que o divisor é 12, você precisa fazer a tabuada do 12, tá bom? Aí você faz 12 vezes 5, 12 vezes 4, 12 vezes 6, você faz vários números ali, ou faz a tabuada toda de 0 a 10, tá bom? E aí, olhando para a tabuada, você vai fazendo as tentativas, tá certo? Aí você chega e faz a tentativa. Karen, se 5 vezes de 12 dá 60, eu já posso começar ali com o número 5. Caio, marca o primeiro 60 lá da conta. Em vez de marcar 600, marca só 60. Aí, Karen, a prova lá da escola ensinou que a gente faz por partes. Marca assim um tracinho. Mas eu não gosto de fazer com tracinho. Eu gosto de fazer, sabe como? Como o Caio tá fazendo. Lá na hora da minha prova, eu circulo mesmo 60, assim como o Caio tá fazendo, ó. Eu pinto e digo, eu vou trabalhar agora com 60. 60 reais dividido para 12 dá o quê, Karine? Dá o quê? Dá 5 para cada.
Aí eu boto 5 lá. Não é? 5. E 5 vezes de 12 dá quanto, Karen? Dá 60. Para 60, nada. Pronto. Aí 60 menos 60, não sobrou nada. Aquele zero da unidade que está lá em cima, eu faço o que com ele? Baixo o zero. Baixa o zero. Quando você baixa o zero e não tem o que responder com ele, você bota ele na resposta. A resposta da nossa conta é 50, tá bom? Eu estou usando aqui como se fosse 60 reais dividido por 12, mas não é necessariamente com essas palavras que a gente usa. A gente usa essas palavras aí quando a conta é mais contextualizada. Quando é dessa maneira aí, é mais assim tradicional mesmo, usando conta de vezes e tal. Caio, e para tirar a prova real, como é que a gente faz para poder saber se eu acertei a conta? Você pega o divisor, que é o 12, tá vendo a prova real? Pega o 12 e multiplica. 12 vezes de 50, que é a resposta. Que dá quanto? Você já sabe fazer essa conta de vezes, né? Se não souber, vai lá no canal do Matemática com Simprão para aprender a fazer conta de vezes. E aí dá 600. Bateu certo? Confere? Confere.